Oi, gente, esse é o ArcCast número 65. Meu nome é Adilson e voltando das férias de janeiro com um tema para discussão aqui que tem um pouco a ver também com as voltas às aulas de vocês e também a volta aos escritórios aí dos formados, recém-formados, né? O ArcDaily soltou um artigo no dia 4 de fevereiro, arcdaily.com, não brasileiro, né? O ArcDaily internacional. O artigo chama 9 Lessons for Post-Architecture School Survival. Em tradução livre seria alguma coisa como 9 lições para a sobrevivência pós-faculdade, né? Talvez seja um recado direto aí para os recém-formados e a gente vai analisar com maestria, digamos. Não, tô brincando, sacanagem. A gente vai tentar discutir um pouco essas ideias aqui através do nosso time que tá aqui comigo, que é o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, eu quero voltar a ser aluno. Somos todos alunos. Hashtag somos todos alunos, né? E Lili, como vocês ouviram aí pela risada, tudo bom, Lili? Tudo bem, como vão todos? Eu sempre fui aluna, sou uma eterna aluna. O artigo dá um certo medinho mesmo de virar arquiteto. É verdade. Mas vamos discutir isso mais a fundo depois das leituras de e-mail, comentários e outras coisitas massas. Estamos de volta. Estou aqui com o Rafa. Fala, Rafa. Fala. Tranquilidade? Tranquilidade. Então a gente está aqui para ler algumas historinhas, recadinhos e outras cositas, mas como é de praxe, Rafa, como é que essa galera fala conosco? Bem, e-mails para contato@arccast.com e redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, só digitar o Arccast lá que a gente já aparece aí nas pesquisas. Isso aí. Joaquim está aí fazendo a cobertura do cast aí em off, né? Falando pra caramba aqui. Volta às aulas é isso, né, cara? Adrenalina e tal. É verdade, cara. Criança é um bicho muito engraçado. A gente tem alguns recados aqui, na verdade algumas histórias, né, que a galera contou pra gente aqui sobre viagens que fizeram. Quer ler primeiro aí, Rafa? Leio. Bem, eu vou ler aqui o recado da Denise, que sempre escreve pra gente, né? Vamos aproveitando e mandando um abraço pra ela. Ela falou que não é uma história de viagem, mas que ouvindo o último podcast, pensei, né? Vocês já fizeram algum episódio sobre arquitetura cenográfica? Principalmente em parques. Fui à Disney World no ano passado e fiquei impressionado com isso, principalmente com Animal Kingdom. O cenário, os sons, os detalhes te transportam e você quase esquece que está num parque. Boa dica, Denise. A gente nunca falou sobre isso e realmente isso é uma coisa que também me impressiona, assim, alguns parques que eu já tive oportunidade de ir. Realmente, assim, é um trabalho, é claro, totalmente temático e tal, né? A gente poderia discutir a relevância da arquitetura ou não, mas a ambiência que eles criam, essa questão é muito fantástico. E talvez esse cast que a gente vai falar um pouco sobre formação em arquitetura e tal, essa é uma das coisas que a gente não vê muito falar sobre isso, né? É verdade. Cenografia é uma parte importante da arquitetura que muita gente faz e, enfim, não só cenário de parque de diversões, mas assim, novelas, séries, tudo tem cenografia, né? É um nicho bacana, né, pra quem quiser explorar também. Não, com certeza. A gente pode fazer um cast sim sobre arquitetura e cenografia. Acho que é um bom tema. Vamos pensar aí, nos mandem sugestões aí do que vocês querem saber e ouvir pra gente pesquisar e fazer um cast sobre esse tema. Bom, quem escreveu pra gente também contando uma história foi a Ana Paula Luz. A Ana Paula também já participou de um cast com a gente sobre assistência técnica e arquitetura e faz um trabalho ótimo com Atos Colaborativos. Sigam lá, @Atos Colaborativos, já fazendo o jabá pra ela. Ela fala o seguinte, a história é longa, mas ela falou que vai tentar resumir aqui. Ela falou o seguinte, em 2010 eu morava na Alemanha e fui conhecer Florença. O voo de volta era em Pisa às 6 da manhã. Como a grana era curta, resolvi pegar o último trem para Pisa e cochilar no aeroporto internacional de Pisa, até dar a hora do meu embarque. Estava sozinho, o vagão estava bem vazio, já dava uma sensação de segurança e não avisava qual cidade estava parando. Então tinha aquela tensão constante de perder a parada ou de algo acontecer no trem e ninguém ver. Mulher viajando sozinho, uma preocupação a mais, né? Com certeza. Por fim, a passagem dizia que o trem chegava até o aeroporto de Pisa, mas nesse horário só parava no centro. A cidade super deserta, não tinha táxi, nada. Em 2010 não tinha GPS no celular, nada dessas coisas. Com muito custo, cheguei no aeroporto umas 2h30 e ele estava fechando, um aeroporto internacional. Por isso a importância de pesquisar. Ela fala também, já estava sem grana, o aeroporto era totalmente afastado da cidade, consegui um táxi para ir pro hotel mais próximo. O hotel era caríssimo e consegui convencer o recepcionista de me deixar ficar umas 2 horas sentado na recepção sem ter que pagar o quarto. Não é uma história engraçada e nem nada, acho que nem vale a pena ser contada, mas isso fez lembrar o quanto é importante. Pesquisar bastante antes e também que às vezes o barato sai caro. Nem toda economia compensa no fim das contas e ainda perdi a oportunidade de dormir uma noite em Pisa e conhecer a torre. Então, mais uma noite daquelas, né?
que você faz quando você viaja e não espera. Aquela cochilada na hora errada, né? Na Nossa viagem. senhora. Quase aconteceu isso comigo também, mas não deu história isso. Tá tudo certo. Rafa, vamos deixar a galera então ouvir. Tem surpresa aí do seu e-book, né? Que vai sair. Tem, não deixe de baixar, mas assim, vocês têm que escutar até o final, né? Não, também não pode fazer streaming, não rola isso, né, cara? Joga lá pro final. Não, porque as pessoas escutam no trecho que elas querem. Ah, tá, não, tá. Não é igual o João Kleber, né? Não, para. É verdade. Então, se você quiser saber mais sobre o e-book do Rafa, vá lá pro final ou espere até a grande surpresa que o Rafa vai anunciar aí, né? Coach, né, que fala, né, Rafa? É coach do coaching. É, isso aí. Isso aí, galera. Então, fiquem com o Cash e voltamos daqui a 15 dias com mais pra vocês. Um abraço, falou! Falou! Vamos lá pro artigo, então. O autor desse artigo aqui é o Nicolás Valência. Ele é escritor aqui do ArcDaily Internacional. Bom, o artigo que sai no ArcDaily sai no dia 4 de fevereiro. E aí ele vai retomar um pouco dessa história de você tá produzindo o seu trabalho final, né? Você passa pela banca e depois você é aplaudido com um grande trabalho. Ele faz aquela pergunta, né? E agora? Passou depois da faculdade, o que fazer com tudo que você aprendeu? Então ele coloca em 9 tópicos algumas ideias aqui do que, para ele, e a gente concorda com muita coisa aqui, do que o recém-formando deve considerar para esse grande mundo aí que o espera no mercado de trabalho. O primeiro tópico, eu estou traduzindo livremente aqui, tá, galera? Porque ele não foi traduzido ainda em português. Ele fala, a faculdade lhe dá habilidades, não trabalho. Posso fazer só um comentário sobre a introdução dele, que isso me chamou a atenção? Ele faz uma introdução ao texto, né, aos tópicos, antes dele listar os 9 tópicos. Ele meio que narra um pouco, né, o que seria aquele último dia de defesa do trabalho final, né, e que todo mundo se prepara para o trabalho final, né, você se prepara para entregar o projeto, você treina a fala, você treina o desenho, você treina tudo, né. Aí sabe que eu fiz uma associação muito engraçada com gravidez, você acredita nisso? Que eu fiz isso imediatamente? Com os 9 meses da gravidez, igual a grávida é sempre assim, ela é louca, ela lê tudo, ela se prepara pra caramba pro parto, ela lê absolutamente tudo. O problema é depois que nasce. Depois que nasce, aí que você vai ver que você não leu nada sobre pós-nascimento, entendeu? Assim, aí você fala, ferrou-se. É a mesma coisa aqui, é um parto, né? A formatura é um parto. Porque, na verdade, você estudou sobre o parto e não estudou sobre o pós-parto. Exatamente. E mesmo que estude, ninguém te prepara pra isso. Assim, tem que ser uma coisa a longo prazo. Até porque se você pensar, cada um encara a coisa de um jeito, né? E cada um tem também uma situação muito diferente. Mas vamos lá. Eu acho que eu posso ler um pedaço do que eu acho importante que ele fala aqui. Ele fala aqui que é um erro acreditar que estudar arquitetura garante a você um emprego. Um erro que você não percebe quando entra no mercado de trabalho. Novamente, apenas se você nunca trabalhou antes e então percebe que seus primeiros empregos não são o que você pensava que seriam na faculdade ou que a sociedade pensa de um arquiteto. Aqui no texto ele tenta separar o que é o ambiente acadêmico, né, do que é o mercado de trabalho, que é muito diferente. Até porque ele te exige coisas diferentes. Rafa, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Daria pra gente fazer um cast só sobre esse tópico, porque esse tópico ele toca num dos atuais problemas da educação no mundo, né? Que é, primeiro, uma perspectiva de fim de trabalho. Né? Se o Guga tivesse aqui, a gente estaria falando do Sapiens, né? Do Yuval, né? Que fala um pouco sobre isso. Mas, acima de tudo, o modelo de formação, isso em qualquer área, que está em descompasso com toda a revolução que a gente passou nessa virada de século, essa revolução informacional, o surgimento da grande rede de informações e tudo mais. A questão da inteligência artificial, que está modificando posições de trabalho. Eu acho que pra gente ainda tem um aspecto na própria formação, que é que a gente precisa desenvolver essas habilidades no período de formação do aluno, fazendo com que ele pense o seu trabalho fim, o que ele vai fazer para além dos muros da universidade, que é isso que todo mundo fala da arquitetura que forma para o mercado, que no dia seguinte o aluno já pode sair dali, abrir o escritório dele e tudo mais. Isso é uma falácia para a arquitetura e é uma falácia acredito que para muitas outras profissões, não diria todas, porque posso estar aqui, alguma pode se encaixar nesse modelo, né? O artigo como um todo, ele toca em pontos assim que a gente estuda muito a respeito da atual crise na formação do arquiteto, que é um reflexo aí da crise
da profissão, né? O mundo mudou, o mundo está mudando, sempre mudou, isso sempre aconteceu, né? E sempre em momentos de grandes alterações ou tecnológicas, ou políticas, ou econômicas, a sociedade muda e a academia tende a refletir sobre os seus mecanismos de formação e tal, isso é histórico, né? Mas nesse nosso momento, o que não se repete, né, o que é inédito é a velocidade com que as coisas mudam e também assim, a quantidade de informações e possibilidades que qualquer recém-formado tem. Então eu acho interessante esse item, porque eu acho que na verdade ele também não é específico da arquitetura, né? Eu consigo ver isso também em diversas outras profissões, porque na verdade o que ele está falando um pouco assim, você nem sabe o que você vai trabalhar. E se formar pensando em ter um trabalho já é um pensamento ultrapassado, se a gente for ver. Então eu acho que é um problema da formação, mas é também uma característica assim que essa nova geração vai ter que lidar. Você começa lá a faculdade, né? A faculdade de arquitetura são 5 anos, né? A gente começa lá atrás, daqui a 5 anos você vai para o mercado de trabalho, você vai fazer o que você quiser, você vai continuar estudando, parará. Já vai ser outro mundo, né? Assim, com outras possibilidades de atuação, com outras demandas da sociedade, né? E certamente mesmo pessoas preparadas, espertas e atentas, assim, que já estão tentando antecipar, né? Assim, poxa, deixa eu ver o que eu quero estudar para tentar me posicionar melhor no mercado, né? Deixa eu ver o que o mercado está demandando, que também é a minoria, né? Ninguém faz isso, né? A gente nessa idade, a gente se forma muito novo. Vocês não fizeram, eu acho. Eu não fiz, certamente, né? Eu formei totalmente perdida, né? Assim, totalmente perdida. Você não sabe o que você vai fazer. E mesmo para quem se prepara também não sabe, porque não sabe qual que vai ser a demanda. Então, eu acho que esse item fala um pouco isso, assim, ao invés da gente pensar na atividade fim, né, que eu vou fazer, que aí o artigo é interessante porque ele já linka no segundo ponto, né, sobre o que se espera que o arquiteto faça também, né, qual é a função primordial do arquiteto e tal. Ao invés de você pensar na atividade fim, você pensar qual é a aprendizagem que eu tenho durante a minha formação e como ela pode ser útil em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer prestação de serviço para a cidade. Não necessariamente aquela que eu pré-programei lá quando eu entrei, porque essa certeza ninguém mais tem, essa estabilidade ninguém mais tem, e acho que essa nova geração já vai estar acostumada a isso, para te falar a verdade, mas pra gente ainda há um estranhamento, né, sobre, nossa, ninguém sabe nada. Tem uma coisa curiosa, assim, talvez eu não seja o melhor exemplo, mas o texto, ele trata muitas vezes, assim, passar por uma academia, né, por uma faculdade, um processo, e que acontecem outros processos paralelamente a isso. Não é porque, por exemplo, a gente está estudando numa faculdade de arquitetura que a gente não esteja fazendo outras coisas na vida. E eu acho que vai da habilidade de cada um também, aí falando especificamente de habilidade, é tentar, durante esse processo da faculdade, tentar se achar no meio também de um mercado de trabalho, por exemplo, através de estágios, através de conhecer atuações diferentes de arquiteto. Talvez meu comentário seja mais uma dica do que necessariamente um comentário, mas eu percebo que talvez falte a alguns alunos um pouco de uma visão assim, mais pragmática e mais proativa de você, durante esse processo da faculdade também, ter um processo de autoconhecimento do que a arquitetura pode te proporcionar e do que você também pode proporcionar ao mercado de trabalho que você está enfrentando. Se você lida com processos diferentes durante esse processo, que é o mais importante, que é o de aprendizado, talvez você reconheça que no final de um processo, você esteja também em outro processo, desenvolvendo essas habilidades e também dando algum sentido ao que você está aprendendo. Você está falando bem das coisas que acontecem em paralelo na vida de um estudante de uma universidade, que ele pode ali dentro conectar com as coisas que ele está realizando e buscar novas alternativas. A gente não pode imaginar também que o processo, né, de aprendizado dentro de uma faculdade é estanque, né? Começa uma coisa e termina outra, né? Assim como, por exemplo, pensar que você, a partir do momento que você forma, você vai parar de estudar, né? Vocês vão continuar lendo livros, vocês vão continuar tendo o contato dos amigos da faculdade. Entendendo isso como processo, talvez seja mais fácil você entender que, mesmo que um processo se encerre, ou que você, sei lá, tenha aprendido uma habilidade, não sabe muito bem o que fazer como ela, talvez é reconhecer que você já faz essa habilidade durante esse processo de aprendizado na faculdade. E entender isso talvez te ajude a encarar melhor o que está fora da faculdade, né? Eu acho que é um ajuste de expectativa. O que está querendo dizer um pouco nesse tópico é assim, olha, preciso ajustar essa expectativa sobre o que eu acho que a minha vida pós-formado vai ser, que é aquilo que eu, né, idealizei e que aí eu concordo com o Rafael, tem muito a ver com algo que é ensinado, né, assim, acho que essa ilusão aí, que é de fato uma ilusão, hoje em dia
a gente já pode dizer que é uma ilusão, né? Sobre o arquiteto, né? Aquele arquiteto mais caricatural e o seu trabalho na sociedade, assim, muito restrito a um nicho específico. Isso eu acho que a nossa perfil de formação reforça, não só o nosso, de uma forma geral, uma questão internacional mesmo, é que reduz a expectativa do que se pode fazer, né? E reduz a profissão a pequenos nichos ali mesmo e nichos que a gente acha que já estão dados, que estão ali esperando, né? Então acho que a decepção é enorme para todo mundo, né? Assim, pra gente já não foi fácil, hoje em dia, então, a gente vê isso acontecendo, né? Que é muito difícil. Porque as pessoas vão trabalhar em outras coisas, né? Eu acho que o texto ele tem uma marcação importante, que é justamente a introdução. Tá falando justamente para aquela pessoa que acabou de entregar o TCC e sente naquele momento, naquele instante, que ele está completo. Que naquele momento ele fechou um ciclo e que, na verdade, a gente entende que o aprendizado no século XXI não é mais um ciclo, ele talvez seja uma senoide. Saímos de um sistema tecnicista. Estudar faz parte da nossa sobrevivência. A gente está num mundo que muda abruptamente. Mudava a cada 10, agora muda a cada 5, talvez daqui a 5 anos vai mudar a cada 3 anos, né? Existem aí pesquisas que falam que as maiores corporações do mundo do século XXI serão corporações que vão crescer em ritmo exponencial. Isso significa que os valores, os bens, as coisas vão se transformar de forma abrupta, de uma maneira muito rápida. E esse aprendizado clássico de um ciclo, ele está afadado ao fracasso. Que de fato, se você aproveitar aqueles momentos para construir habilidades e, como diria aí um dos gurus da criatividade na internet, que é o Murilo Gun, né? Mais um item do seu cinto do Batman ali, você vai estar mais bem preparado, com certeza. Vamos passar para o segundo tópico, então, que a gente, de repente, aprofunda em algumas questões que a gente está começando a discutir aqui. Segundo tópico, em tradução livre, por favor, nem todo mundo vai projetar. Isso eu acho que é um dos itens mais importantes que um arquiteto deve entender, né? Como assim não vai projetar? A Lili quer começar a falar sobre isso? Eu acho fantástico o tópico, assim. Ele está falando, mais uma vez aí, da questão de como a formação e a expectativa que se tem inicialmente, né, de uma maneira ainda muito embrionária, né, sobre arquitetura, sobre o que é arquitetura, ainda relaciona nosso ofício ao projeto, ou seja, a intervenção ao desenho diretamente, o que é uma visão que se explica historicamente, mais uma vez, assim, porque a participação do arquiteto na construção da cidade de maneiras não tão diretamente relacionadas à intervenção física, né, ela é relativamente recente. Eu digo a compreensão disso enquanto disciplina, enquanto um aspecto a ser levado em conta na formação. A gente sabe que na prática isso já acontece há muito tempo, né, assim, mas o arquiteto sempre dividiu também seus outros afazeres aí, né, com várias outras profissões e tudo bem. O projeto em si acaba que era aquela menina dos olhos do arquiteto, ele, né, só ele faz, é uma especialidade dele. Eu acho que traz um pouco também dessa questão não só artística, mas como também muito de expressão pessoal, né, que todo arquiteto quando entra da faculdade também quer trabalhar. A gente tem uma visão tanto romantizada, né, da criação, da criatividade e da contribuição que você pode dar na sociedade, na construção. Pouquíssimos, né, eu diria uma minoria, se é que há alguém, entra imaginando o verdadeiro escopo de trabalho que o arquiteto tem e que a sua formação generalista ele permite, né, porque é uma formação generalista, o que é muito bem-vindo pra gente. Eu acho que é uma grande vantagem, né, a gente trabalhar ali dentro das ciências sociais aplicadas, assim, trabalhando habilidades, né, assim, que nos permitem ter diferenciais em diversas áreas ali do conhecimento, poder contribuir um pouquinho em diversas áreas, né, mas não, a gente foca tudo, assim, nossos esforços e aí, né, todas as disciplinas são pautadas dessa forma, a importância do projeto arquitetônico e tal, no desenho, e reduz demais a nossa visão sobre a própria contribuição que a gente pode dar. O mercado de trabalho que nos espera, ele não é específico e a gente tem que entender que a nossa formação é uma formação bem-vinda nesse novo ambiente, porque a gente tem capacidade de trabalhar sensivelmente com várias outras habilidades que não na área da arquitetura propriamente, que não na área da construção, que não na área do desenho, do projeto. E aí ele cita até a questão do Landscape Architect, que é uma outra formação, né? Ele cita a Espanha, talvez ele seja espanhol mesmo, né? Porque ele fala aqui especificamente da formação da Landscape Architecture na Espanha, que nem é arquitetura, nem é arquitetura paisagista como a gente entende, né? É uma outra formação. Não é nem habilitado para assinar a planta, por exemplo. Tem uma visão mais relacionada a meio ambiente, a geografia, a biologia, é uma outra instrução mesmo, né? Que é uma profissão, assim, super em ascensão por causa
causa da questão das mudanças climáticas, por causa das questões né, de fragilidade ambiental, e que a gente poderia aproveitar e não aproveita, né? Planejamento urbano também, a teoria e a própria questão acadêmica, né? O perfil acadêmico, o perfil do pesquisador, tudo isso o arquiteto poderia estar absorvendo e contribuindo, e isso ainda dentro da área dele, né? E a gente não faz, a gente não abre nossa visão para essas possibilidades. Todo mundo se forma e quer fazer exatamente a mesma coisa, para o mesmo nicho de mercado. Isso é um suicídio, né? Pegando esse finalzinho da fala, eu acho que tem assim aquilo que os alunos querem, aquilo que eles podem ver e aquilo que a universidade oferece a ele. E também é o que a universidade consegue ver, porque às vezes os sistemas são tão engessados que eles não conseguem perceber essas mudanças drásticas que acontecem e mudar isso dentro de uma estrutura de ensino, grade curricular, isso tudo é muito complexo, né? Então não é à toa aí que tem várias empresas aí de consultoria em educação que atende o mundo inteiro justamente para fazer com que a cada período você consiga dar uma chacoalhada no ensino. E parece que as mudanças agora foram muitas e agora de fato precisa mudar. Então, com relação a isso, eu tenho um ponto em relação à tradução. O título, né? Nem todo mundo vai para o projeto, né? Nem todo mundo vai projetar. Eu acho que a questão é de fato design, porque o texto original é Not everyone is going to design. Design no sentido de desenho. Porque, por exemplo, quem trabalha com urban planning projeta. Daria pra gente entrar numa discussão semântica aqui de diferença entre projeto e design, porque design aqui tá no sentido do desenho, da materialização, tanto é que ele linka lá depois com o TCC. Então, ó, eles esperam que no seu TCC você faça uma bonita caixa, just a box, e você chega lá com pranchas coloridas e tal, cheio de mapas, e aí no final ele até fala, não, mas acaba que esses alunos que optam por esse tipo de desafio acabam até se dando bem na frente, né, até fala lá no finalzinho, né. Então isso tem a ver um pouco com o que as faculdades querem que o estudante de arquitetura seja, aquela tal do perfil do aluno, né? Qual que é o perfil do egresso? Ele cita essa dificuldade, né, Rafael, de, por exemplo, se você quer trabalhar, né, com planejamento, com projeto urbano, ou, por exemplo, eu quero ser uma crítica de arquitetura, entendeu? Eu quero me formar e quero trabalhar no âmbito da crítica, da análise de projeto. Você não consegue se formar fazendo só isso. Você vai ter que passar, querendo ou não, pela última etapa, né? Não sei se é isso que ele está sugerindo aqui, mas eu entendo que sim, que a última etapa da formação do arquiteto necessariamente relaciona ao desenvolvimento de um desenho, né? Assim, o quanto esse desenho vai se arquitetônico, um objeto, ou quanto ele vai estar relacionado, por exemplo, a uma dinâmica da cidade, são as maiores variações que a gente pode ver, né? No máximo, você vai ter lá um projeto urbano, um esboço de o que seria um plano diretor, vamos colocar assim, para a gente tentar sair o máximo possível do desenho. Ainda assim, você vai ter a necessidade de, no último semestre ali, né, para fechar a sua graduação, relacionar a execução física de algum tipo de intervenção, né? E, na verdade, quando você for pensar assim, nas diversas coisas que você pode trabalhar, não só isso, né? Tem uma coisa que eu penso também, a gente deve perder muito aluno desmotivado por conta da grade de uma graduação de arquitetura ser focada em projeto. Um projeto arquitetônico. E eu acho que a gente perde muita gente talentosa nesse meio campo, porque ela sabe até projetar, mas que a faculdade dá tanta importância a isso, que ela se vê meio de lado nesse processo, né? Que acaba aparecendo mais ao estudante que sabe projetar muito bem, que desenha e consegue se expressar através do desenho técnico, através de um croquis, e não é por conta de você não saber fazer um belíssimo projeto que você vai deixar de ser um ótimo profissional. E nem falando necessariamente de ser um arquiteto, né? Porque como nem todo mundo vai projetar, porque é impossível o mercado de trabalho absorver todo mundo, eu acho que é um pecado, muitas vezes, a gente seguir um padrão, né, de uma linha dorsal de projeto que mina muitos desejos de algumas pessoas que possam ser talentosas, mas que não vão projetar, mas tudo bem, né? Tem gente que consegue até enxergar isso como aluno, mas tem gente que, ou até a faculdade, muitas vezes faz uma pressão indireta para que aquele aluno saia dali sabendo necessariamente projetar, mas ele não quer necessariamente fazer aquilo, né? Eu até acho que a experiência de projeto e a experiência do processo de projeto, ela de fato ela traz um ganho fantástico para o profissional, entendeu? Eu acho que ela é fundamental.
né, assim, porque aí você de fato vivencia a responsabilidade de intervir diretamente, assim, você sai também da teoria e vai para a prática, né, assim. Mas, por exemplo, talvez fosse muito mais interessante, né, assim, um estágio, aí entra até um questionamento sobre outros lugares, né, fora daqui, nos Estados Unidos, né, em outros lugares, você se forma, você ainda passa por um período de checagem, assim. Você tem que construir, você tem que participar de projeto e tal, porque eu acho que isso, de fato, é fundamental mesmo que você nunca mais projete, né, assim, é aquela mesma coisa, é entender o projeto e o processo de projeto como uma ferramenta para trabalhar habilidades e entender o que significa intervir na cidade. Então, nem é isso, mas talvez essa ênfase exacerbada ou muito limitada sobre o que significa projeto e até das possibilidades do desenho mesmo. Eu acho que é uma grande verdade, assim, às vezes as universidades acabam perdendo bons alunos por esses alunos não se moldarem nesse sistema. E aí entra uma questão que é contemporânea da educação mesmo. Quem tem que se moldar os alunos agora é o ensino, é o conteúdo, né? Já viramos a página do conteúdo pronto, das aulas fechadas, de olhar um tema de estudo sobre apenas um ponto de vista. E na maioria das universidades brasileiras é assim, porque o sistema é assim. A gente também não sabe qual sistema é o ideal, mas um sistema que fosse flexível e capaz de fazer com que esses alunos se adaptassem àquilo que eles têm prazer, né? A gente vive numa sociedade hedonista aí, tá aí o Big pra falar, as pessoas têm que ter prazer de fazer as coisas, senão ninguém faz nada. Ainda as pessoas ficam porque elas precisam do diploma. Poderiam ser excelentes profissionais porque o funil, ele não é flexível. É o funil do projeto, né? Que o projeto é a razão de ser do ofício, não é. O que acontece é que o mercado de trabalho é flexível, mas muitas vezes a faculdade não é. Eu acho que o ponto está aí, talvez. Mas passando para o terceiro ponto, ele fala o seguinte: aprenda a discutir, negociar e se comprometer. Algo nesse sentido. O projeto talvez seja uma das coisas que é super valorizada na faculdade, que muitas vezes não vai ser o seu dia a dia, né? Que você vai ter sempre que negociar com o cliente, sempre que negociar preço, que a gente tem uma dificuldade enorme e as outras coisas vão acontecer e que você tem que aceitar a negociar até mesmo as suas ideias, não só negociar preços, mas negociar ideias, como ele fala aqui no texto. Eu acho que é tudo que ultimamente as universidades têm buscado fugir. Acho que essa necessidade de enquadramento do aluno, uma geração que não está acostumada a sair da zona de conforto, eles vão encontrar muita dificuldade do mercado. Às vezes os alunos não abrem mão de mudar uma composição de grupo de um período para outro, trabalhar com pessoas que pensam diferente no local onde eles estão aprendendo a fazer isso pro resto da vida. Então eu acho que esse aí teria que ser o tópico 1, não seria nem um 3. E comprometimento, né? Assim, comprometimento não com o professor, com data de entrega. É comprometimento com o seu colega, que às vezes faz parte do trabalho. Comprometimento de uma maneira geral. Comprometimento com um funcionário da limpeza, que fica limpando a sujeira que você deixa lá depois da aula, deixa lá aquelas migalhas de coisa, vira café em cima das pranchetas. Copo de café. Então, assim, exatamente. Copo de plástico, né? Nesse sentido, acho que essa é a nossa formação, muito focada, de novo, na questão criativa e individual, assim, do aluno, né? E mesmo quando você parte para os trabalhos em grupos, são grupos confortáveis, né? Não são grupos de conflito, não são grupos... Mesmo que você tenha grupos de conflito, né? Assim, mas o fato é que os alunos não fazem ideia do que é um conflito, do que é você abrir mão, do que é você delegar e, né, responsabilidade, o que é você simplesmente abrir mão da sua ideia, porque o seu cliente não quer. Assim, então, a noção do cliente, ela entra aí, eu acho, como esse fiel da balança, né? Que a gente não consegue traduzir muito para um ambiente de formação, a não ser quando você tem experiências de extensão, né? Aí, nesse caso, eu acho que as experiências de projetos de extensão poderiam, né? E podem trazer essa outra realidade, né, assim, baixar a bola, né, do arquiteto ali, aluno e tal, para ele ver que, cara, o mais importante não é a ideia, né, assim, dele. Não é a ideia. É a capacidade dele de flexibilizar essa ideia ao que o seu cliente quer, ao que o seu cliente precisa, né? A capacidade dele de convencer o cliente quando o cliente não sabe o que quer, né? Assim, mas dentro de uma dada realidade, não em cima daquele ideal ali que ele estipulou. E isso é muito difícil, realmente, num espaço de aprendizagem em que as coisas são simuladas, né? Que é o caso da nossa formação. É uma simulação do que vai acontecer. Não só na nossa, em várias, né? Mas nessa sociedade também
muito individualista. Os dispositivos tecnológicos, tudo que a gente tem, assim, vai levando a gente, né, ao nosso desenvolvimento, que é maravilhoso, né, tecnológico, entre outras coisas, mas leva a gente realmente a um ambiente mais individualista mesmo, assim, né, em que você consegue fazer todas as opções, adapta-se muita coisa ao que a gente prefere, né, as nossas preferências conseguem ser impostas em quase tudo que a gente faz ali, mas não em tudo. Aí quando você está diante de um ambiente, de uma situação em que você não tem você vai ter que abrir mão da sua preferência, é muito difícil, a gente sente isso acontecer, né? A frustração é muito grande, né? E não é só a frustração, é quase uma incapacidade de lidar, né? Assim, que talvez venha pela frustração mesmo, inicialmente, mas essa capacidade também de simplesmente absorver o problema e reagir a ele, né? E buscar uma solução, ela tem que ser mediada. Os alunos têm dificuldade de fazer isso sozinhos. E quando você forma, meu filho, é só isso que vai rolar. Né? Desde todo sempre. Isso talvez seja mais importante do que fazer o traço final daquele grande. Com certeza, você pode fazer o traço que você quiser, né? O papel aceita tudo, né? Se você não convencer o cliente ou se você não negociar com o cliente, já era, né? Pulando para o quarto tópico, aprender a trabalhar como parte de uma equipe. Aqui ele fala uma coisa interessante, porque ele fala que talvez seja ilusório a gente trabalhar com as equipes que a gente vem trabalhando na graduação, porque aqui ele explica meio que você, enquanto grupo de uma faculdade, você trabalha tipo numa linha de montagem, e cada um faz um pedaço, e aí no final você junta esses vários pedaços e forma uma coisa grande. Só que nesse caso, o trabalho em equipe, quando você está no mercado de trabalho, não é necessariamente fazer um pedaço daquilo como você faz num grupo da faculdade. Às vezes esse trabalho se sobrepõe, por exemplo, para você fazer compatibilização de projeto, por exemplo. Isso exige você fazer uma discussão com outros profissionais que não são necessariamente arquitetos, mas que entendem de construção, e você tem que saber também negociar e saber trabalhar em equipe, a ceder, a impor algumas coisas, a ceder em outras, enfim. Eu acho que ela é bem complementar, porque a nossa ideia de trabalho em equipe, né, na faculdade, ela é amadora, literalmente. Ela é irreal. Ela funciona ali num universo de 3 pessoas que estão, na verdade, fazendo a mesma coisa. Elas só dividem, você faz o CAD, você faz o sketch, você faz não sei o que lá. Uma divisão simples. Patchworkística. Mecanicista também, simplesmente braçal. Trabalhar em equipe também significa assim, um trabalho mental. Você também conseguir discutir ideias com outras pessoas, né? É você saber se adaptar às ideias dos outros, às realidades dos outros. Não é simplesmente assim, olha, dentro do universo que eu estabeleci, né, do meu quadradinho, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Não. É a capacidade que a gente tem também de reagir ao imprevisível do outro, né? Assim, que está fora do meu quadrado, né? Que também nesse ambiente de ensino você não consegue reproduzir 100%. Aí eu acho, de novo, que a função da extensão é fundamental. De estágio, né? De você ter experiência de trabalho enquanto está na faculdade, né? Porque no estágio também, por mais, né, mecanicistas que nossos estágios sejam, né? Assim, aquela coisa de formar gente só para desenhar e tal, bem ou mal você tem conflito, né? Vamos lá. Todos nós já passamos por isso e a gente sabe que é engrandecedor, né? Assim, a gente aprende pra caramba, eu pelo menos. As pessoas têm que gerenciar, por exemplo, espaço na geladeira do escritório. Por exemplo. Não é? É uma coisa que parece ridícula, mas é verdade. Você tem que aprender a negociar, sei lá, o mouse sem fio com o mouse com fio, o computador melhor do computador pior. Isso é interessante, cara. É aquela coisa que uma vez a gente falou aqui do aprender a fazer cafezinho, sabe, no escritório. Às vezes você tem que se virar, assim. Aprender a baixar a cabeça, né? Aprender a baixar a cabeça. Assim, admite que você errou, né? Admite que tem alguém que também pensa um pouco diferente, sossega. Eu acho que é isso aí, assim, acima de tudo, traduziria isso numa habilidade de escutar, né? As pessoas cada vez mais deixam essa habilidade de lado. Eu brinquei essa coisa do patchwork, né? É deixar de ser uma colcha de retalhos, onde cada um faz seu pequeno trabalho, corrido em cima da hora para entregar, mas não como parte de uma equipe que está produzindo um produto, ou seja, um produto ou uma atividade que tem um objetivo especial, um objetivo único, mas isso é extremamente difícil, porque os alunos que estão na faculdade nunca fizeram isso no ensino fundamental. Na verdade, a grande mudança não vai estar na universidade, ela vai estar no ensino fundamental, mas isso também é uma outra história, reflete claramente aí essa incapacidade de um trabalho em equipe, porque trabalhar em equipe com hierarquia é muito fácil. Você tem o chefe, o gerente de projeto, o dono do escritório, o gerente
gerente de projeto, estagiário. Agora, um ambiente de aprendizado, onde inclusive a posição do professor precisa ter uma hierarquia amenizada, é muito difícil construir essa capacidade, né? Passando para o tópico 5, fale claramente, sem poesia, por favor. Talvez o que ele fala aqui é um pouco da idealização do estudante de arquitetura que vai chegar lá e vai apresentar o conceito do projeto, as pesquisas que fez antes de fazer aquele projeto. Depois da faculdade, nada disso vai interessar aquele cara que quer entregue o produto no dia tal e você tem que se virar para fazer aquilo no prazo. E, infelizmente, o mercado de trabalho é assim. Na universidade, a gente exercita muito essa questão toda de um conceito, né, de uma verdade arquitetônica, né, de uma elaboração formal, funcional, técnica, que no mercado de trabalho, muita gente que sai da faculdade vai trabalhar mesmo como arquiteto, como escritório de arquitetura, se vê muitas vezes limado disso. E, infelizmente, a gente tem que entender que é uma questão muito romantizada da arquitetura, que a gente vê nos filmes, né, do cara acordando de madrugada para fazer o projeto, tal, vai ficar genial, olhando para sua obra. Na verdade, você corre sempre contra o tempo, contra várias coisas que vão limitar seu trabalho. É uma das coisas talvez mais difíceis quando um arquiteto vai ser arquiteto mesmo, né, a lidar com retirada de todo esse processo e de um imediatismo muito rápido, né, no mercado de trabalho exige. De você ter que entregar coisas para ontem, de ter que resolver coisas que não têm a ver com o seu projeto ou com a concepção do seu projeto, lidar com obra, lidar com gerenciamento de pessoas, lidar com seu chefe, com seus subordinados, que talvez esse processo que você aprende a fazer o projeto seja o quê? 15, 20% de todo o seu arsenal. Esse tópico fala um pouco desse romantismo de que alguns estudantes saem das faculdades achando que vai conseguir implementar uma arquitetura perfeita ou um modo de trabalho perfeito. E esse não é dos que eu concordo mais, não. Eu entendo o que ele está querendo dizer, né? Você precisa falar a língua de quem está te ouvindo, né? Eu acho que se eu fosse tirar uma lição disso aqui, seria essa. Simplifica, pragmatiza, né? Assim, você está criando uma solução, e aqui ele está falando de projeto. Aqui ele está falando de projeto, especificamente, da comunicação de um projeto. Então, assim, como o arquiteto comunica o projeto. E aí também eu acho que ele usa isso um pouco de uma forma um tanto estigmatizada, assim, mas é um conceito do projeto, que é onde a gente tende a viajar aí, ou a oportunidade de você fazer associações e metáforas e tal que te ajudem às vezes a explicar uma ideia. Tudo bem, isso eu entendo, mas não acho isso real, assim, sabe, essa coisa de tirar a poesia. Parece que ele está querendo simplificar o próprio conceito, e na verdade isso não é tão comum, assim, pouquíssimas são as pessoas que conseguem fazer isso de uma forma poética. Eu acho que isso é uma minoria, entendeu? Eu não acho que isso chega a ser um problema, porque eu acho que a maioria não faz esse tipo de tradução e nem conceitua os projetos dessa forma e nem tem esse apego. Eu acho que a visão hoje já é excessivamente pragmatizada para isso ser um problema, é mais nesse sentido que eu vejo. Ele coloca que sim, né, 150 palavras estranhas, né, que todo arquiteto usa. Eu não vi esse link, vou entrar, né, pode ser que eu vi aqui, você falou todos, Lili. Mas eu sou poeta. Eu sou a exceção. Mas assim, a maioria não usa, não sei. Eu não sei. Eu achei assim, que estigmatizou um pouco, sabe? Só pra te dar algumas, você é diagramática, fenomenológica? Eu sou fenomenológica. É retilínea, misiana. Vai se ferrar, isso não é um problema, né? Isso significa conteúdo. Tipológica, deconstrutivista, deconstrutiva. A priori ou a posteriori? Regionalista, né? Mas isso é só quem quer ficar cagando palavra, né? Vamos lá, isso é uma minoria, isso não é... Eu não sei se isso é um problema, porque eu acho que a maioria não faz isso, pra te falar a verdade, entendeu? O que eu entendo desse tópico, que ele tá preocupado especificamente com a comunicação do ofício do arquiteto para a sociedade, de uma maneira geral. Essa maneira de se falar cabe bem aos professores, né? Ele até fala, aliás, beleza, né? Isso aí pros seus pares é legal, bacana, você ir num seminário de arquitetura, né? E falar assim que esse projeto tem uma inspiração misiana diagramática, né? É engraçado, né? E eu comecei a concordar com essas questões, mas de fato acho que está preocupado muito mais com a nossa interlocução com a sociedade de uma maneira geral, porque a gente precisa eliminar algumas coisas que estão muito mais relacionadas a um processo que é meio que inicial de qualquer projeto de arquitetura, que é você buscar
coisas que te motivem a dar uma solução e, né, isso que nos faz sapiens, né, criativos e juntar as coisas que estão em mundos distintos para criar uma nova. O Ren Koolhaas, falando para uma plateia de leigos e para uma plateia de arquitetos, ele fala completamente diferente, né? Ele é jornalista, ele sabe muito bem se posicionar dessa maneira, então é um pouco isso também, né? Então, beleza, vocês estão se formando agora, mas o seu primeiro cliente você não vai apresentar para ele como se estivesse apresentando para o seu professor. Vamos ao sexto tópico, então. O quadro salarial oficial é inútil. Como é que a gente chama quadro salarial aqui? A gente tem piso salarial, eu acho que ele está falando um pouco de piso salarial, não é? O piso salarial é inútil. O que ele fala aqui no texto é difícil uma comparação do que você ganha com o que um outro arquiteto que tem a mesma experiência ganha. Ele fala mais ou menos aqui para tentar não se comparar, porque a vida profissional não depende só da arquitetura. Assim. O campo de trabalho não depende só do campo de trabalho arquitetônico. Depende de oferta e demanda, mais ou menos isso. Eu acho uma merda, né? Mas é verdade. E não é, você também não pode ficar... Assim, é lógico que você não é pra você se frustrar com isso, mas também eu acho que, assim, a gente valoriza pouco a nossa profissão. E, na verdade, eu acho que o movimento deveria ser, assim, tentarmos ser uma classe mais influente para que a gente também consiga cobrar o que a gente merece. É um outro debate também, mas isso também é culpa nossa. Claro, assim, não é para você ficar comparando experiências, mas isso aí não serve para arquitetura, serve para qualquer filho. Você fala, meu filho não se compara com o outro amiguinho, parará, cada um tem a sua situação, né? Mas, assim, existe um piso ou uma base salarial e até eu conseguir ganhar isso vai ser 15 anos trabalhando. Isso é um problema. Eu acho que isso é um problema a ser encarado. Eu acho que isso não é algo para não ser buscado, não. Eu acho que isso é um problema real. Não sei se eu estou falando de Brasil e aqui ele está com uma perspectiva talvez um pouco diferente, não sei. E eu gostei do final, né, de duas respostas. Uma curta, isso vai além da arquitetura. E a outra é assim, é questão de mercado, oferta e procura, né? Então você vai ter mais arquitetos. Isso necessariamente, por exemplo, não funciona às vezes com a medicina, né? Não funciona. Não se trata só de oferta e demanda. Se trata de valorização da profissão. Valorização. Você vai precisar de um médico, você vai precisar de um advogado. Você pode olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. A partir do momento que você tem muitos arquitetos, né, oferecendo trabalho, é uma oportunidade também de você trabalhar com o nicho da arquitetura, mas trabalhar com um nicho que ninguém está observando, por exemplo, né? E promover aquela habilidade que você, de repente, tem e que pode atender a um mercado que está necessitando de um profissional que não existe necessariamente naquele meio ou naquele nicho que um arquiteto trabalha, né? Por exemplo, ser um arquiteto paisagista. Entende? Eu estou olhando pelo copo meio cheio, tá? Obviamente, ele já falou aqui do copo meio vazio, né? Porque, enfim, quantidade de arquitetos que você tem no mercado, contando aqui no Brasil, né? A gente sempre fala aqui da quantidade de faculdades de arquitetura abertas aí no Brasil. Tem muito arquiteto no mercado. Talvez sejam realidades diferentes, mas eu acho que assim, no Brasil a gente nunca conseguiu cobrar direito. E acho que assim, os arquitetos que efetivamente conseguiram cobrar foi em outra época e são assim, exceções, na verdade. É porque a gente estuda as exceções como a regra, né? E a gente tira as exceções ali como a regra. Acho que essa que é a crítica. Isso aí. Então, assim, sem expectativa, gente. Não pensem no salário. Pensem em fazer aquilo que vocês gostam. Esse pensem em ser feliz. Pensem em ser feliz. Esse é um podcast autoajuda, é isso? Dinheiro não é nada, sede é tudo. Vamos para o próximo tópico. Autopromoção. Ter ideias não é suficiente. Basicamente, ele dá um exemplo muito bom aqui. Ele fala que antes existia Le Corbusier, Mies van der Rohe, agora existe Bjarke Ingels. Ele é um cara que fala que não basta ter as melhores ideias se você não conseguir alcançá-las. Se a nossa profissão é um enriquecimento para a sociedade, estamos convencidos de que podemos contribuir, então você deve ser capaz de se comunicar. Não espere que depois de trabalhar em silêncio por décadas, alguém apareça à sua porta segurando o Pritzker, ou qualquer outro prêmio que você goste mais. As melhores e mais fortes ideias são dispersas, divulgadas, discutidas, reformuladas, expandidas e comparadas. Isso aí, eu acho que isso tem a ver com o tópico de cima, né? Porque a gente está falando em cima da valorização dos arquitetos, não fincaram, não se posicionaram na sociedade como assim, ó, nós somos os caras. Quem fez isso foram os engenheiros, né? Isso é autopromoção, né? Então, assim, e os arquitetos são muito desunidos, né? Então, assim, tem essa questão da promoção individual, né? Cada um do seu trabalho lá. Hoje já existe, né? Coaching, tá na moda, né? Isso aí. Então, tem coaching de coaching, né? De coaching. Arquitetos de negócio, arquitetos de sucesso, você vai ter o seu melhor escritório do mundo. A necessidade da autopromoção gerou um mercado. Mas a questão que eu acho que se conecta é justamente essa. Os arquitetos não se promoveram como classe de uma
maneira adequada. E o bonde passou e agora a gente tá correndo atrás lá para conseguir um lugar no vagão. Mas eu acho que tem uma outra forma de ler também essa dica, e eu acho ela importante também. O arquiteto, ele é uma figura, um profissional que precisa saber se colocar em diferentes situações, né? Assim, então você tem que saber verbalizar a sua ideia, você tem que saber se comunicar. Aqui, aí eu não estou falando só no sentido da autopromoção, mas no sentido de você conseguir comunicar a sua ideia para quem quer que seja, a situação que for. Pode ser numa reunião com uma comunidade, dentro de um projeto voluntário, numa situação X. Você vai ter que saber não só ouvir, mas você vai ter que saber comunicar. Pode ser apresentando um puta projeto numa situação privada lá, maravilhosa, parará, ganhando horrores. Pode ser dando uma aula, pode ser defendendo uma tese, pode ser dando uma entrevista, pode ser... Então, ou seja, é se colocar, assim, é ter voz. E aí tudo bem, não é só essa voz da profissão, que eu acho que aí você falou tudo aí, Rafael, né? Assim, e acho que aí eu entendi que se conecta aí com a questão anterior, né? Da gente se valorizar mais, né? Enquanto classe. Mas é também uma questão de habilidade pessoal. E essa é uma das habilidades pessoais que eu acho que a graduação permite que a gente tenha. O estudante de arquitetura, ele está sempre ali num embate. Ele está sempre chamado a falar. Ele pode até não falar porcaria nenhuma, mas assim, ele está sempre chamado a expressar uma ideia ou a defender uma ideia. E ele tem que justificar, e ele tem que não sei o quê, e ele tem que saber comunicar isso, né? E não só verbalmente ali, como de outras maneiras. Então essa autopromoção também tem a ver com a forma como você apresenta o seu trabalho para as outras pessoas. Então não é só também aquilo que eu digo, né? É como eu mostro, é como eu convenço, é como eu seduzo as pessoas da minha ideia. E eu acho que isso é um ponto interessantíssimo da nossa formação e que pode nos habilitar a ter diferenciais, inclusive em outras áreas, entendeu? E acho que a gente explora isso pouco. Então, acho também que é uma boa dica e independente dessa outra questão aí mais coletiva que o Rafael já colocou. E agora falando para os recém-formados ou já formados há muito tempo, provavelmente na sua banca, se você é de uma cidade um pouco menor, né, mesmo nas cidades maiores, né, muitas vezes aquele seu orientador te indicou, olha, por que você não procura a prefeitura e mostra seu projeto? Por que você não procura, sei lá, o prefeito ou um vereador, tenta apresentar para alguém essa ideia que você teve, que é muito interessante, você teve trabalho pra caramba para fazer, né? Por que você não tenta aproveitar essa ideia? Não falando necessariamente de você se inscrever numa ópera-prima, numa premiação de trabalhos finais, mas tentar fazer com que o seu projeto aconteça. E ele fala uma coisa aqui que é verdade, que às vezes a gente tem preguiça de correr atrás, né, das nossas ideias. Mas se você tem uma ideia que é interessante para alguém ou para alguma coisa, né? Por que não tentar convencer alguém de que a sua ideia é boa? Dá a cara a tapa. Muitas vezes, ou por preguiça, ou por achar que não tem essa capacidade, né? Porque é um projeto só acadêmico e tal. Você já tentou, né? Buscar... Às vezes por autocensura também. Por autocensura. Já tentou conversar com alguém, tentar convencê-la de que essa é uma boa ideia e mesmo que seja parcialmente tentar executá-la, mesmo que você não execute, de repente você planta uma semente na cabeça de alguém que possa realizá-la. Com a poesia. Isso foi uma frase de coaching. Poesia caramba, isso aí é coaching por isso. Mas é verdade, cara, a gente tem muito receio, às vezes, de mostrar algumas ideias, seja pro mundo real, sabe? E às vezes, vale a pena. Vale a pena você insistir porque não você já tem. É o famoso o não você já tem. Apresentamos o coaching, Adilson. Tô brincando. A gente ficou com o primeiro cast 1 ano na gaveta antes de lançar, né? Pra quem não conhece a história, o nosso primeiro episódio demorou 1 ano pra ser publicado, olha só. Tem a ver com isso. Demorou 1 ano, mas assim, pensando, faz ou não faz, faz ou não faz. De achar que não tá bom, de achar que precisa ter mais tempo pra maturar a ideia. Aquela coisa, se você não lança esse desafio de fazer e de ter esse compromisso de fazer, também nada acontece, né? Então, passando pro tópico 8, a história da arquitetura é uma construção social ou por que não conhecemos arquitetas mulheres mais proeminentes? Aqui ele fala justamente, eu acho que o Rafa também sente um pouco isso, né? E de que a história da arquitetura, obviamente, ela vem em paralelo com a história da humanidade. E aí, muitas vezes, o que a gente vê, as injustiças históricas que acontecem, por exemplo, com as mulheres ou com os negros, né? Quantas mulheres, arquitetas famosas, vocês já viram receber um Pritzker, como somente a Zaha Hadid, ou a Denise Scott Brown, que foi apagada do prêmio que o Venturi recebeu. É um pouco reconhecer que a história da arquitetura também é a história da humanidade. E que, nesse sentido,
para fazer com que a história mude, é preciso a gente reconhecer isso também, não só reconhecer, também agir para que a gente tenha um mundo igualitário e só no mercado de trabalho talvez que a gente consiga fazer isso de uma forma efetiva. Eu entendi desse jeito. Não, eu até entendi isso. Eu não entendi muito assim, em que sentido isso entra como lições para os recém-formados aí. Talvez a lição seja assim, olha só, minha filha, ou você abre sua boca, me ama e corre atrás do seu lugar, ou você tá ferrado, porque a tendência é ninguém te ouvir, entendeu? E eu como mulher, por exemplo, né? É porque eu acho que ele tem um tom político, assim, né, um pouco mais ativista que os outros itens. Acho que ele sai um pouco fora da curva, né? Ele tá falando de um perfil específico, assim, na verdade. Talvez a ideia seja, existe uma cultura arquitetônica que aí ele relaciona a própria questão, né, assim, do que é a história, né? O que fica, né? Quais são os discursos hegemônicos que ficam e que são passados pra gente na graduação. Acho que a lição é, quebre os discursos hegemônicos, discuta e questione tudo aquilo que te é passado como uma verdade ou como algo muito estável. O mundo está mudando, as coisas não são assim. Acho que a ideia é ter uma postura questionadora sobre aquilo que te é ensinado como uma verdade ou como algo estável. Eu acho que eu faria essa leitura. Se entrar muito na questão de nicho, ali, de minoria e tal, eu não consigo entender muita lógica disso na sequência dos 9 itens lá, entendeu? Eu vi mais pela realidade que a formação te apresenta da história da arquitetura. Ela é uma realidade da academia. O mundo real é diferente. Aí realmente entra nas narrativas que são periféricas, né? Então, assim, a gente está aqui no Brasil, século XXI, estudando uma linguagem clássica da arquitetura de Grécia, ensino de arquitetura totalmente eurocêntrico, né? A Grécia lá que tinha o quê? 30 mil habitantes, 40 mil habitantes no seu ápice. Mas assim, entendendo também que não é por conta disso que a gente vai se focar sempre só em estudar, por exemplo, as habitações dos indígenas. Não estou falando que a gente não tem que estudar, mas assim, entender as relações, por que a gente estuda isso, né? Mas não é isso que a gente faz, a gente simplesmente recebe a informação culturalmente hegemônica. Acho que é isso que está sendo dito, esse ponto, né? Apesar do título levar para a questão feminina, que eu acho que não foi uma boa relação, porque eu acho que o debate é muito maior. Por isso que eu acho até que ele coloca entre aspas, porque essa aspas é como tipo um exemplo. A história da arquitetura é uma construção social. Por exemplo, esse or poderia ser substituído por exemplo, né? Por que né, não conhecemos muitos arquitetos proeminentes? Mas poderia usar um exemplo histórico. Acho que um exemplo histórico, ele vai traduzir melhor o que culturalmente é construído ao longo do tempo do que a própria questão feminina, porque ela já vem também cheia de nuances, entendeu? E aí a gente recomenda também o ArchiCast 16, né? Que a gente faz a entrevista com o coletivo das arquitetas invisíveis. Como a Lili falou, o mundo está mudando. Eu acho que tem sido muito interessante essa mudança de que as minorias não foram tão ouvidas e tão organizadas como hoje. Apesar, né, desse clima que a gente tem aqui de hostilidade e tudo mais, eu acho que é uma mudança muito positiva na sociedade como um todo. Essas outras pessoas que não tinham uma visibilidade agora estão tendo. As pessoas estão mais organizadas, as minorias estão mais organizadas, estão sabendo por onde percorrer. Não estou falando recentemente, não. Estou falando no espectro de 50 anos. Né? A luta das mulheres, a luta dos negros, né, dos homossexuais, né? Eu acho que tem muitos ganhos desde 50 anos para cá e que eu acho que essas coisas vão sendo cada vez mais consolidadas e que eu acho que é um momento interessante para se discutir a equidade das coisas, assim, de um aspecto geral. Trocando em miúdos, eu acho que também fala um pouco da questão da oportunidade que, mais do que antes, a questão periférica aí das minorias ou das mulheres, eu acho que elas têm uma grande oportunidade de se mostrar cada vez mais capazes também. Acho que a Lili acertou em cheio aí essa questão da visão hegemônica. Eu acho que a universidade te apresenta uma visão hegemônica da construção social da arquitetura e o mundo real é diferente. Eu acho que talvez o recado esteja aí, né? O mundo real é diferente, mas ele também não é, ele não vai ser registrado se não for, se isso não for anunciado. Eu acho que esse aqui é o chamado, né? A tendência é que continue como está. Eu não acho que a tendência é de grandes mudanças, a não ser a partir de grandes revoluções mesmo. Você sempre vai ter culturas hegemônicas ditando o que se registra. A informação que nos interessa assim, é saber que isso acontece. Então, assim, quando você está na sua graduação, não deveria ser, né, assim, tão novo, tão ingênuo, tão passivo de receber as informações sem questioná-las. Os professores não deveriam
deveriam passar as informações sem relativizar os contextos, né? Eu acho que é um pouco isso a dica, né? Digamos assim. Porque acho que isso não se trata tanto assim, da realidade. Na hora que você chegar na realidade vai ser diferente. A realidade também ela vai ser cruel nesse sentido também. Ela também tem esse peso hegemônico aí dos discursos implicando na sua vida, no seu cotidiano. E aí posso até usar a questão feminina e tal como um exemplo, entendeu? Mas não é isso. A questão é a sua consciência, né? Assim, o que você tem que prestar atenção e o que você tem que assimilar sobre aquilo que te é passado. No nosso caso específico da graduação, né? Mas é muito difícil isso, né? Assim, ninguém faz isso, ninguém consegue fazer isso. Então é uma dica fantástica, de fato, mas ela é muito difícil de ser colocada em prática porque demanda uma maturidade e um entendimento que a gente normalmente não tem na graduação, né? Você fica na mão dos professores ali, né? Se tiver um excelente professor, você tá bem. E que tem a ver com aquela discussão sobre educação. Tenho certeza que nós aprendemos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? E não invadiu o Brasil, ele descobriu o Brasil, né? Então, assim, são perspectivas diferentes e todas as duas fazem sentido. Só que a gente aprende sempre pela visão hegemônica, né? Daqueles que venceram. Não é todo mundo que vai ganhar o Pritzker, vai? E não é todo mundo que quer ganhar o Pritzker. E tudo bem. Passando pro 9º tópico, você não sabe de nada, mas aprenderá tudo ao longo do caminho. E não acho que você vai aprender tudo, não, na verdade. Você vai ter mais dúvida ainda ao longo do caminho. Se tudo der certo, você vai se encher de dúvida, né? Como diria o nosso guru, CW, né? Compadre Washington. Sabe de nada, inocente. É verdade. Só sei que nada sei. Nossa, isso tá muito autoajuda. Mas é verdade, cara. É uma coisa meio que apavora também, né, às vezes. Principalmente quando você tá saindo da faculdade, assim. Não, na verdade, eu acho que acalma, porque ninguém que se forma acha que sabe alguma coisa, você acha? Então é bom que alguém vire pra você e fale, você tem razão, você realmente não sabe nada, mas não se preocupe, ninguém sabe. Quanto mais você estudar, menos você vai saber. E é assim mesmo. Eu acho que fala um pouco da própria insegurança com que os graduandos saem da faculdade, né? Por exemplo, se você for para um novo escritório, você fica com sempre aquele medo de não vou conseguir acompanhar todo mundo, nossa, tem muita coisa diferente que eu nunca vi. É estar disposto a saber que você não sabe, mas você está disposto a aprender alguma coisa. Você talvez saiba um pouco mais daquele ambiente ali que você está trabalhando. Mas se você, por exemplo, for trocar de emprego, vai ser uma coisa completamente diferente, você vai não saber nada. Eu acho que é importante, talvez, esperar isso e saber que você é uma esponja. O Rafael sempre fala isso, né? Que a gente tem que ser uma esponja para absorver essas coisas e saber lidar com isso. É porque o Rafael é uma esponja, para ele é fácil falar isso. Ele tá puxando pro lado dele, entendeu? Aqui a gente tem um grande dilema, que é o seguinte, ao mesmo tempo que é uma necessidade de aprender com o erro, a gente tem uma geração que não sabe lidar com frustração, né? Como é que você, Rafael, lidaria com as pessoas que estão ouvindo e que têm essa ansiedade de ter essa frustração como um impeditivo? Tá, então eu vou dar só alguns exemplos, depois vocês podem baixar o e-book gratuito. Tá bom. Sacanagem. Não, eu acho que é leveza levar as coisas. Errou, sei lá, vai pra próxima. Eu vejo isso com as crianças, as crianças cada vez tendo mais dificuldade de lidar com a frustração. Vejo isso com adolescentes e tal, jovens adultos, porque foram moldados dentro de uma visão meio positivista do mundo, que as coisas vão dar certo e tudo mais. Não, as coisas vão dar errado, dão errado todo dia pra muita gente mesmo, né? Somos poucos privilegiados, né, que tivemos acesso a muitas coisas, né? Eu não sei de que é essa frase, mas seria ótima de saber, mas eu nunca sei, cara. Não se preocupe, vai dar tudo errado. Mas eu acho também, esse papo também, essa geração que a gente também põe tanto estigma em cima delas, né, que elas não sabem fazer isso, elas não sabem fazer aquilo. Gente, ninguém sabe, né? Assim, elas estão chegando num mundo realmente que ninguém as preparou para isso. É completamente diferente, até da nossa geração. Talvez a nossa geração tenha sido a última aí em que nossos pais tiveram alguma chance, que o que eles falaram ainda fez algum sentido. Agora já não faz mais, assim. Não é que não faz sentido. Valores vão ser sempre valores e tal, mas assim, em termos dessa questão de profissão, de como lidar, de como não sei o quê, é muita novidade, né? É uma novidade todo dia. É difícil julgar também como é que esse povo reage a esse tipo de coisa, sabe? Assim. Não, eu acho que a nova geração tem várias vantagens em cima da nossa geração, né? Não só lidar com a informação, mas também ter a habilidade de esquecer a informação em 5 minutos, né? Porque a gente sofre, às vezes, com determinada informação que a gente recebe e amanhã já esqueceu, já tá tudo bem, sei lá. Mas é verdade, a capacidade de adaptação deles tem que ser fenomenal mesmo.
ou eles estão fodidos, né? Assim, eles não têm outra alternativa. Eles vão ter que fazer o que for preciso para sobreviver, coitados. E a questão é a formação pro medo do erro. A gente chega na escola, no ensino fundamental, senta na carteira, faz uma prova e aí você já fica tremendo quando você olha a correção e tem um X e não tem um certo, né? As pessoas foram treinadas durante muito tempo para ter medo de errar. E o futuro, não, você não tem que ter o medo de errar, né? E às vezes, quando você erra, você acerta, né? O erro pode ser um grande acerto, uma grande... Eu não sei descrever aqui com propriedade, mas acredito que grandes invenções da humanidade, elas aconteceram em erros, né? Alguém errou alguma coisa, opa, eu errei aqui, acertei ali. Eu vou pegar um pouco vocês de surpresa, mas eu queria saber o seguinte, além dos 9 conselhos aqui, vocês colocariam mais algum conselho para os recém-formados? Baixe o e-book do Rafael, porque é uma pérola, entendeu? Assim, tá num preço, assim, lindo. No Instagram do ArcCast, assim, o negócio é ficar acompanhando. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma senha. Então, assim, você tem que ver sempre para poder pegar aquela senha e conseguir entrar com o e-book do Rafael. Eu vou fazer uma live imperdível, vocês vão ver, e não deixem de acessar. Não, mas vamos lá, falando sério agora. Vocês teriam algum conselho, além desses aqui, que vocês acham que é relevante? O conselho é, na verdade, assim, abre sua cabeça, vai estudar mais um pouquinho, né? A nossa profissão é muito, muito ampla. Provavelmente sua formação não te abordou isso, né? Esse cast serve para isso, o artigo serve para isso, para mostrar que a gente pode fazer muito mais. Eu acredito realmente que, assim, os arquitetos vão trabalhar em trocentas outras áreas que não arquitetura e nem urbanismo diretamente. Eu acho que a gente tem habilidades para poder servir em áreas de futuro fundamentais, assim, que a gente ainda não consegue muito dimensionar. Então, eu acho que essa dica do focar nas habilidades que você exercita na graduação, mais do que propriamente no diploma, no escopo de trabalho, que aquilo te habilita uma visão muito curta, né? Muito imediata da profissão, talvez uma dica fundamental aí, porque o mercado está mudando, assim, se informe e vá trabalhar em outras áreas. Provavelmente você vai ser um arquiteto dando consultoria numa empresa de design ou numa empresa ambiental de não sei o quê. Você vai estar trabalhando num outro universo. Esquece o formato tradicional de trabalho do arquiteto. Acho que é esse que é a minha dica. A minha dica seria para transformar 9 lições em 10, né? E seria meio que para engatar lá com a introdução. Conta uma narrativa ali da entrega do TCC, né? Eu colocaria com título assim: o seu TCC não é seu trabalho de conclusão, é seu trabalho de iniciação. Tipo assim, não entender que o trabalho é um fechamento, mas pelo contrário, o seu TCC não é um trabalho de conclusão, é um trabalho de iniciação para a vida. PDF em breve, aguarde. Você não vai achar impresso porque nós somos ecologicamente corretos. Eu fui discutir isso com alguns amigos recém-formados, alunos. Eu falaria o seguinte: saia do Instagram. Se você acha que você vai conseguir divulgar coisas no seu Instagram, você está errado, porque todo mundo está no Instagram. Você não vai fazer a diferença no Instagram porque tá todo mundo lá, tá todo mundo, sei lá, postando. Não tô falando que tá errado, não. Eu acho que cada um tem seu nicho, mas eu acho que, assim, se você acha que o Instagram vai ser seu ponto de partida e seu ponto final, não pense assim. O Instagram é só uma ferramenta, mas eu acho que tá todo mundo usando e talvez não seja a melhor maneira de você apresentar seu trabalho. Escape do Instagram. E se você tem 100 mil seguidores, lembre-se, o Instagram pode acabar amanhã, né? Como foi o Orkut. Como é de praxe, galera, a gente vai terminar o episódio de hoje com dicas nossas aqui. Minha dica é um podcast que é o Braincast, e aí em especial o episódio 299, o Aluno do Futuro. Eles convidam um cara que chama Juliano Costa. O cara era professor de história, hoje ele é um dos diretores pedagógicos da Pearson, que é uma empresa que presta serviço de consultoria educacional no mundo inteiro. E, cara, é impressionante. Eles fazem aí, tentam definir o perfil do aluno, é muito interessante, assim, tudo mensurado, tudo com pesquisa direta. E só dando um spoilerzinho, basicamente eles definem os estudantes em 4 tipos, né? Que seria o hobby learner, aquele que aprende por prazer, né? O traditional learner, aquele cara que conhece as instituições de ensino e vai lá e estuda porque quer um diploma e tal. O estudante relutante, que é aquele que tá lá, mas não tá. E tem o cético, que acha que tá lá, mas tudo aquilo que ele vai aprender não serve pra nada e tal. E é muito interessante porque, na verdade, a nova escola tem que aprender a lidar com todos eles, né? Então você não tem que trabalhar só pro bom aluno, você tem que trabalhar para todos eles. Legal, você é qual? Eu acho que eu sou o hobby learner. Eu descobri isso há pouco tempo, por incrível que pareça. Né, cretino? Eu também acho. Eu acho que eu sou traditional learner total. Eu vou lá estudar. O
tudo que eu puder sobre aquela instituição. Como não ouvi, eu não sei qual que eu sou. Minha dica hoje é bem off-topic, é bem pra galera se divertir. Mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquela série da HBO, True Detective. A primeira temporada é excelente, é com o Matthew McConaughey e com o Woody Harrelson. A segunda temporada é um desastre, é muito ruim, nossa senhora, nossa, vocês podem pular a segunda temporada. E tá passando agora na HBO a terceira temporada, que quem faz o protagonista é o Mahershala Ali, que é o cara que tá concorrendo ao Oscar de melhor ator também, pelo filme The Green Book. Então, quem puder, assistam. Se vocês não assistiram a primeira temporada, a não ser que vocês estão fazendo aqui ouvindo a gente, vá assistir a primeira temporada e depois assistam a terceira temporada, que tá muito boa, tá muito bacana. É o tipo de série que te dá calafrios, assim, mas é excelente. Lili, sua dica? A minha vai ser praticamente assim, quando você não tiver uma dica, você colhe do colega ao lado. E no meu caso vai ser colado a Dilson. E vai ser, assim, séries também. E aí, como eu sou boa aluna, eu colo, mas eu super interpreto. Assista séries que não sejam americanas, que não sejam a série que você está acostumado. Eu tô assistindo 2 séries. Assisti uma russa, que é a Trotsky. É muito louco, assim, tanto por causa da história, da figura política e tal. É uma série de algumas temporadas, ela é longa. Mas, assim, toda a cara da série, né, a fotografia, o ritmo, as músicas, é russo. Outra coisa, eu não sei vocês, mas eu não estava acostumada muito com esse ambiente. E agora eu tô vendo uma série croata. E é muito doido. Eu descobri que a língua dos croatas, lá eu não sei como é que fala isso, é igual ao italiano, parece muito. Chama O Jornal. O Jornal é uma série croata bem legal. A série é boa, mas é legal assim, você vê séries também de culturas que não são aquelas que hegemonicamente ali estão na nossa TV aberta e tal, então lá, não só na TV aberta, né, mas são aquelas que a gente automaticamente escolhe, né? Tentar sair um pouco também desse lugar confortável e ir para outros lugares, porque é muito legal. Não é só a história, é toda a forma como ela é contada. Então eu indico o Trotsky, que é essa russa, e o Jornal, que é uma croata. Tudo Netflix. Excelente, então é isso, né, galera? O debate foi ótimo hoje, deu pra dar muita risada também. Ficamos por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais.